Esta videoaula que irei trazer aqui é um pequeno recorte de um vídeo do ateu Misa dando aula de Bíblia e religião a uma pastora, onde a pastora não sabe nem que o Deus que ela segue é o Deus dos judeus. Ou seja, é o Deus do judaísmo, da religião judaica. Nesse primeiro momento, irei apresentar o corte do vídeo e em seguida darei minhas contribuições, ou seja, minhas conclusões. Que bom. E aí? Então, como eu estava dizendo, né? Eu achei interessante a sua live, né? Eu respeito você como pessoa, tá? Primeiramente, quero dizer isso para você. E eu gostaria de entender o porquê que vocês querem provar que Deus não existe. Por que essa implicância, né? Se não existisse, por que vocês têm essa sina em tentar provar algo que não existe, então? Tá, primeiramente, qual Deus? Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Tá, mas o Deus de Israel, Isaac e Jacó é o Deus dos judeus, então. O nosso Deus é quem nós acreditamos. Não, o Deus que tu acredita não é o Deus de Israel, Isaac e Jacó, ele é um Deus diferente. Não, o Deus de Israel, Isaac e Jacó é um Deus único. Não, no caso de vocês não. Vocês, cristãos, adoram O um Deus Deus que você completamente acredita é um diferente. Deus diferente. O que você prega é diferente do nosso. Se eu perguntar para os judeus se ele é o mesmo, se o Deus de vocês é o mesmo do deles, eles vão dizer que não, né? Não sei. Não, eles vão dizer que não é o mesmo. Você está falando que as profecias aí não se cumpriram sim, totalmente. Quais delas? Me fala uma. A profecia de que o Messias viria, ele veio. Qual é a De profecia que ele do seria Messias? crucificado, ele O que foi. diz a profecia? A profecia da Babilônia. Não, mas a profecia não, só um pouquinho, agora que Qual saiu. profecia? Qual profecia? Vamos começar. Tu não pode ficar. Não é legal se tu ficar empilhando um monte. Preciso que tu me diga uma e me explique o que a profecia diz e quando ela se cumpriu. Primeiramente, nós não precisamos provar que o Deus da Bíblia do Antigo Testamento não existe. Ele por si próprio prova que ele não existe, através da sua profunda ausência com o meio social. Já estamos no ano de 2026 da Era Comum e durante esses 2 milênios, 2 décadas e 6 anos, Deus nenhum se apresentou à humanidade. Uma criança pode morrer agonizando de fome, que Deus nenhum se apresenta para matar a fome da criança. Então, nós não precisamos provar nada, porque os próprios deuses já fazem isso por nós. A gente só mostra a realidade e a verdade para os cegos e leigos. Ou seja, para aqueles que não querem aceitar a verdade e a realidade. E a pastora é tão burra, olha só o conceito que ela dá para nós que mostramos a realidade e a verdade. O que a gente faz nas redes sociais, para ela isso é sina. Para ela que não sabe, a palavra sina é o mesmo que predestinação, destino. Então, esse conceito e contexto referente a nós não se encaixa nos nossos perfis, pois apresentar ou fazer crítica a dogmas religiosos não é uma predestinação, e sim é conhecimento, racionalidade e a razão. E outra, não existe nada de predestinação. Se existisse de fato a predestinação, para que o crente iria orar para o Deus dele, pedindo para mudar a situação, que já é predestinado? Não faz sentido, não é? Até nisso o cristão ou crente não raciocina. Quando se fala no Deus do cristianismo, um Deus único, é muito complicado dentro da doutrina cristã. Por quê? Quando falamos nas religiões monoteístas, só existe um único Deus, porque na doutrina do monoteísmo só é permitido adorar um único Deus. Mas existe um grande problema no cristianismo, que é a adoração a 3 divindades. É o que chamamos de doutrina da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Então aqui eu tenho 3 divindades, e na religião monoteísta não é permitido a adoração mais do que uma divindade. Quem tem essas características e esses atributos de adoração a mais do que um Deus ou a 3 divindades ao mesmo tempo são as religiões politeístas. Então, dentro desse contexto e perspectiva, o cristianismo não é uma religião monoteísta, e sim politeísta, porque existe 3 divindades. O zoroastrismo, que foi a primeira religião monoteísta do mundo, o único deus da religião zoroastra é o deus Ahura Mazda. Só existe esse deus, porque é uma religião monoteísta. Agora vamos para o judaísmo, que é outra religião monoteísta. Qual é o único Deus da religião judaica? É o Deus de Israel, que pode ser Elohim, Jeová, Yahvé ou Javé. Então aqui só tem um único Deus, que é o Deus de Israel. Agora vamos para a reforma religiosa do Egito Antigo, pelo faraó Amenófis IV, ou simplesmente Akhenaton, onde o faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, ele criou uma religião monoteísta dentro do Antigo Egito, com adoração ao único Deus, que é o deus Atom, ou Sol. Observe que até o faraó Amenófis IV, ou Akhenaton, entendeu que a religião monoteísta só pode existir um único Deus ou divindade. Agora vamos para o islamismo, que é outra religião monoteísta. Quem é o único Deus da religião islâmica? É o Deus Alá, que é o mesmo Deus de Israel. Para os muçulmanos, o Deus de Israel chama-se Alá. Então observem que todas essas religiões monoteístas citadas só existe adoração a um único Deus. E por que o cristianismo adora 3 divindades ao mesmo tempo? Na verdade, a religião cristã, o único Deus da religião cristã é o Jesus Cristo. Até o próprio nome já diz, cristianismo, que vem de Cristo, que é o Jesus Cristo. Para quem não sabe, a doutrina da Trindade não existe no Novo Testamento e muito menos no Antigo Testamento. O conceito de Trindade cristão só surgiu a partir do 2º século da Era Comum, por Tertuliano e por Teófilo de Antioquia, mas foi formalmente definido como dogma dentro da religião cristã nos séculos 4 e 5 da Era Comum, culminando, ou seja, ascendendo no Concílio de Constantinopla e no Credo de Atanásio, consolidando a ideia de um só Deus em 3 pessoas, no caso aqui, em 3 divindades. O termo Trindade é uma doutrina criada pelo próprio ser humano. Na verdade, a Bíblia em si é uma construção humana aos seus bel-prazeres. O maior problema dos cristãos é que eles não estudam nem a própria Bíblia, e muito menos história. A gente só consegue entender cultura, religião, política, economia, sociologia, teologia, dentre outros, só através da história, só estudando história. Eu sou prova viva disso. Antes de eu estudar história, eu não compreendia nada do mundo, e muito menos de religião e de política. Minha concepção de visão era outra. É por isso que os cristãos não conhecem a própria religião que eles seguem. São mergulhados na ignorância e na estupidez por falta do conhecimento histórico. Para os cristãos, tem a Bíblia como um livro histórico-científico arqueológico. A Bíblia não é um livro histórico-científico arqueológico. A Bíblia é um livro religioso da fé, dogmático, político, com elementos culturais religiosos
e costumes de uma determinada época e sociedade. Em resumo, a doutrina da Trindade não surgiu de repente, mas foi formulada e refinada ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, usando a filosofia grega para explicar um mistério bíblico, com os séculos 2, 3 e 4 da Era Comum sendo cruciais para sua definição dogmática. No próximo vídeo, darei continuidade com esse maravilhoso vídeo com o ateu Misa e a pastora, onde o ateu Misa dá uma aula de teologia de Bíblia para ela. É por isso que foi comprovado de fato em uma pesquisa através de uma prova onde foi colocado vários grupos, como católicos, judeus, mórmons, evangélicos e ateus. E essa pesquisa era sobre conhecimento bíblico e religioso. Adivinha quem teve a maior nota? Os ateus. Ou seja, os ateus conhecem mais de Bíblia, de religião, do que os próprios religiosos. Isso é comprovado através de uma prova que fizeram. Então, vou terminando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.